Na noite de Natal de 1945, em Fayetteville, Virgínia Ocidental, a tranquilidade da celebração familiar dos Soders foi interrompida por um incêndio devastador que destruiu sua casa. George e Jenny Soder, imigrantes italianos, viviam com seus 10 filhos em um lar repleto de sonhos e desafios. Quando o fogo consumiu a residência, 5 crianças desapareceram, supostamente presas nas chamas. Contudo, a ausência de restos mortais nos escombros levantou questionamentos angustiantes. As autoridades concluíram rapidamente que o incêndio havia sido causado por uma falha elétrica, mas a família Soder não aceitou essa explicação. Muitos fatores pareciam desconexos ou suspeitos, deixando a sensação de que algo muito maior estava por trás da tragédia. O caso se tornou um dos mistérios mais duradouros e intrigantes dos Estados Unidos. Até hoje, o desaparecimento das crianças Soder desperta teorias e especulações, alimentando debates sobre erros investigativos e conspirações locais. Neste vídeo, vamos explorar os detalhes mais sombrios e controversos dessa história, tentando desvendar o que realmente aconteceu naquela noite fatídica. A pergunta que persiste é: foi apenas um acidente ou algo muito mais sinistro está escondido na fumaça do passado? Os Soder eram uma família trabalhadora e respeitada em Fayetteville. George e Jenny Soder haviam emigrado da Itália ainda jovens, trazendo consigo um forte senso de comunidade e uma ética de trabalho inabalável. George administrava um próspero negócio de transporte e era conhecido por suas opiniões firmes sobre questões políticas, especialmente em relação ao regime fascista de Benito Mussolini. Eles tinham 10 filhos, cada um contribuindo à sua maneira para o calor e a energia do lar. A casa da família Soder era simples, mas repleta de vida e amor. Contudo, a postura vocal de George contra Mussolini o tornou alvo de críticas dentro da comunidade ítalo-americana local, onde alguns ainda apoiavam o regime. Surgiram tensões, e pequenos incidentes começaram a ocorrer. Um dos eventos mais alarmantes aconteceu meses antes do incêndio. Um estranho apareceu na porta da família, tentando vender um seguro de vida. Quando George recusou, o homem o alertou de que sua casa pegaria fogo e que ele pagaria caro por suas opiniões. Embora George tenha desconsiderado a ameaça, o incidente agora parecia um presságio. A vida dos Soder antes da tragédia era um equilíbrio entre progresso e tensão. Eles eram dedicados à construção de um futuro próspero, mas sinais de perigo rondavam a família, como sombras à espera de se revelar. Era a véspera de Natal de 1945, e a casa dos Soder estava repleta de alegria e expectativa. As crianças mais jovens estavam ansiosas para abrir seus presentes, enquanto os mais velhos ajudavam Jenny a organizar a ceia. Com o cair da noite, a família começou a se recolher. George, Jenny e alguns dos filhos subiram para dormir, enquanto 5 crianças pediram para ficar acordadas mais um pouco. Pouco depois da meia-noite, Jenny foi despertada por um som estranho no telhado, algo semelhante a um objeto rolando. Ela ficou alerta, mas não percebeu nenhum outro movimento e voltou para a cama. Aproximadamente 30 minutos depois, o cheiro de fumaça invadiu a casa. Quando Jenny levantou, ela viu que o escritório de George, localizado no andar térreo, estava em chamas. George e Jenny correram para salvar os filhos, gritando e acordando aqueles que estavam próximos. 4 crianças conseguiram escapar, mas os 5 que dormiam no andar superior pareciam presos. George tentou acessar o andar de cima, mas a escada interna já estava tomada pelo fogo. Ele então correu para pegar uma escada que costumava ficar ao lado da casa, mas, inexplicavelmente, ela não estava lá. Em um desespero crescente, George tentou ligar para os bombeiros, mas o telefone da casa não funcionava.
Ele correu para pegar seus caminhões para alcançar as janelas do segundo andar, mas, para seu horror, ambos os veículos falharam misteriosamente. Enquanto o fogo consumia a casa, George e Jenny só puderam assistir, impotentes, enquanto seus filhos desapareciam nas chamas. Por volta das 8 horas da manhã, os bombeiros chegaram ao local, mas restava apenas um monte de cinzas. Para a surpresa de todos, nenhum vestígio das 5 crianças desaparecidas foi encontrado. Não havia corpos, nem ossos, apenas um vazio inquietante. Logo após o incêndio, surgiram detalhes perturbadores que sugeriam que algo muito mais sinistro havia acontecido. O primeiro ponto que chamou a atenção de George e Jenny foi a ausência de qualquer resto mortal das 5 crianças desaparecidas. Mesmo em incêndios de alta intensidade, normalmente ossos ou fragmentos ósseos permanecem, mas no caso dos Sodder, não havia nada. Jenny, determinada a entender o que poderia ter acontecido, realizou experimentos queimando pequenos ossos de animais em sua cozinha. Mesmo depois de horas de exposição ao fogo, os ossos não se desintegravam completamente. Isso reforçou sua suspeita de que as crianças não poderiam ter sido consumidas pelas chamas. Além disso, havia a misteriosa questão da escada desaparecida. Ela foi encontrada posteriormente em um barranco a certa distância da casa, como se tivesse sido propositalmente movida para impedir qualquer tentativa de resgate. Outro detalhe estranho foi o comportamento do sistema telefônico. Apesar do telefone da casa dos Sodder não funcionar durante o incêndio, um funcionário da companhia telefônica afirmou que o cabo havia sido cortado, e não queimado, indicando uma possível sabotagem. Testemunhas também começaram a relatar avistamentos suspeitos. Uma vizinha disse ter visto um carro desconhecido estacionado próximo à casa na noite do incêndio. Outra testemunha relatou ter avistado crianças que se pareciam com os Sodder em um carro em alta velocidade na mesma noite. Com o acúmulo dessas evidências, a dúvida sobre o destino das 5 crianças crescia. George e Jenny começaram a questionar se seus filhos haviam sido vítimas de um incêndio ou de algo muito mais elaborado e cruel. À medida que as dúvidas em relação ao incêndio aumentavam, George e Jenny Sodder começaram uma incansável busca pela verdade. Eles acreditavam firmemente que seus filhos não haviam morrido no incêndio e que algo mais terrível havia ocorrido naquela noite. Essa crença os levou a tomar ações extraordinárias para tentar descobrir o paradeiro das crianças desaparecidas. Primeiramente, o casal contratou um investigador particular, C.C. Tinsley, para revisar o caso. Ele descobriu que o chefe do Corpo de Bombeiros, F.J. Maurice, havia dito a terceiros que encontraram coração humano nos destroços, o qual havia enterrado em segredo. Ao ser confrontado, Maurice revelou o local, mas, ao desenterrar o suposto coração, foi constatado que se tratava apenas de um pedaço de fígado bovino, intacto e sem sinais de exposição ao fogo. Isso só aumentou o mistério e a desconfiança dos Sodder em relação às autoridades locais. Em sua busca por pistas, George viajou extensivamente pelos Estados Unidos, seguindo relatos de avistamentos de crianças que poderiam ser as suas. Uma dessas pistas veio de uma mulher em Saint Louis que disse ter visto 4 das crianças com 2 homens misteriosos. Em outra ocasião, uma mulher afirmou ter avistado as crianças em um orfanato na Flórida, mas nenhuma dessas pistas levou a resultados conclusivos. Desesperados, os Sodder chegaram a oferecer uma recompensa de $5.000, que mais tarde foi aumentada para $10.000, por qualquer informação que levasse ao paradeiro das crianças. Apesar da ampla divulgação, nenhuma pista sólida surgiu. Uma das ações mais marcantes do casal foi a instalação de um outdoor próximo à sua casa, com fotos das 5 crianças desaparecidas e um apelo por informações.
O outdoor permaneceu ali por décadas, servindo como um símbolo da dor e da determinação dos Sodер em obter respostas. Mesmo diante de críticas e ceticismo, George e Jenny recusaram-se a desistir. Para eles, cada pista, por mais improvável que fosse, representava uma esperança de reunir a família novamente. A luta incansável dos Sodер por respostas deu origem a diversas teorias sobre o que poderia ter acontecido na noite do incêndio. Algumas dessas teorias foram alimentadas pelas descobertas incomuns, enquanto outras surgiram do mistério que envolvia o caso. Uma das teorias mais amplamente discutidas é que as crianças foram sequestradas por vingança. George Sodер, que emigrou da Itália, era um homem de opiniões políticas fortes, frequentemente crítico ao regime fascista de Benito Mussolini. Alguns acreditavam que antigos desafetos políticos poderiam ter arquitetado o incêndio como retaliação, sequestrando as crianças como parte de um plano cruel. Outra teoria sugere que a máfia italiana esteve envolvida. Alguns relatos indicam que George poderia ter se recusado a colaborar com criminosos locais ou pagar pela proteção, o que muitos imigrantes eram obrigados a aceitar. Essa recusa poderia ter levado ao ato de vingança. Também houve especulação de que as crianças teriam sido vítimas de um tráfico humano. Na época, casos de desaparecimento de crianças para adoção ilegal ou trabalho forçado não eram incomuns, especialmente em comunidades imigrantes vulneráveis. Além das teorias mais sinistras, alguns céticos argumentaram que o incêndio foi apenas uma tragédia comum e que os corpos das crianças poderiam ter sido completamente incinerados, mesmo que essa hipótese fosse contestada por especialistas. O impacto do caso da família Sodер foi profundo e duradouro. Ele não apenas devastou a família, mas também atraiu a atenção nacional, destacando falhas na investigação e o poder da determinação pessoal. Décadas depois, o caso continua a fascinar o público, sendo um dos mistérios não resolvidos mais emblemáticos dos Estados Unidos. Mesmo após a morte de George e Jenny, os filhos sobreviventes continuaram a buscar respostas, mantendo viva a memória das crianças desaparecidas. Até hoje, o caso permanece um lembrete trágico do que pode acontecer quando perguntas cruciais permanecem sem resposta. O caso da família Sodер não é apenas um mistério intrigante, ele encapsula temas profundos de amor, perda e resiliência. Por quase 8 décadas, o desaparecimento das crianças e as circunstâncias estranhas em torno do incêndio têm assombrado historiadores, investigadores e curiosos em todo o mundo. A determinação de George e Jenny Sodер em buscar respostas foi, e ainda é, uma prova do poder do amor familiar. Mesmo enfrentando escárnio público, investigações inconclusivas e teorias conspiratórias, os Sodер nunca desistiram. Eles transformaram sua dor em uma missão incansável para descobrir a verdade, erguendo um outdoor que por décadas manteve viva a questão do que aconteceu com as crianças Sodер. Este mistério também serve como um lembrete da importância de revisitar casos arquivados e de buscar justiça, mesmo em situações que parecem impossíveis. Ele reflete sobre falhas sistêmicas que podem surgir em investigações policiais e a necessidade de métodos forenses mais precisos para evitar que famílias enfrentem incertezas tão devastadoras. A história da família Sodер transcende o tempo, inspirando debates, teorias e especulações. Enquanto muitas perguntas permanecem sem respostas, o caso continua vivo na memória coletiva como uma história que desafia os limites da lógica e evoca emoções universais. Ao encerrar este vídeo, deixamos vocês, espectadores, com a mesma pergunta que atormentou George e Jenny por tantos anos: o que realmente aconteceu naquela noite de Natal de 1945?